Olá, pessoal. Nós estamos aqui para a nossa primeira aula em tópicos de estrutura e evolução estelar. Meu nome é Bernardo Gonçalves e eu vou estar aqui para tentar explicitar alguns tópicos, né? O máximo que eu conseguir de tópicos em estrutura e evolução estelar. Eu faço doutorado na área de astrofísica estelar e por isso eu me sinto na obrigação de divulgar esses, esse conhecimento, né, físico envolvendo a estrutura e a evolução estelar, mas também serve como uma própria revisão, né, para mim, sempre voltando e revendo os conceitos básicos das coisas que eu pesquiso. A principal referência para a elaboração dessa aula é o livro Interiores Estelares, Princípios Físicos, Estrutura e Evolução, de Carl Hansen, Steven Cavalier e Virginia Trimble, como está aí na tela, se vocês quiserem olhar, né? Olhar nessa referência em específico, mas todo livro em estrutura e evolução estelar cobre esse tópico que eu vou falar hoje, que é o tópico inicial, e os próximos também. Vamos passando. Hoje eu vou falar sobre o equilíbrio hidrostático. Equilíbrio hidrostático é a primeira questão física que você se depara quando você vai pensar fisicamente como funciona uma estrela. O que seria esse equilíbrio hidrostático? Seria o equilíbrio entre a pressão hidrostática que você tem num gás dentro da estrela e a pressão que, que existe naturalmente por causa do campo gravitacional de, de, no corpo da estrela. Quando você tem massa agrupada da forma que nós temos em uma estrela, naturalmente você vai ter um campo gravitacional agindo em cada uma das camadas da estrela, e essa gravidade ela é diferente dependendo do raio, da profundidade que você está na estrela. Profundidades em regiões mais próximas do núcleo, você tem campos gravitacionais menores, e à medida que você vai se afastando do núcleo da estrela, você vai contabilizando cada vez mais massa e o seu campo gravitacional vai aumentando cada vez mais. E a pressão é o oposto, né? A pressão ela é máxima no núcleo da estrela, no centro da estrela, e ela vai diminuindo à medida em que você se afasta do núcleo da estrela. E em cada camada você tem esse equilíbrio entre essas duas forças, né? Pressão hidrostática do gás, pressão gravitacional daquela camada que tem a tendência a colapsar em direção ao núcleo da estrela. Então, se a gente pensa em uma estrela que está em equilíbrio hidrostático, nós pensamos em uma estrela onde em todas as suas camadas, do raio até o início da sua atmosfera, né? Onde a força gravitacional equilibra a pressão hidrostática em todos os pontos e em todas as camadas da estrela. Isso seria uma estrela em equilíbrio hidrostático. Claro que é uma condição ideal, mas é assim que inicialmente nós tratamos uma estrela. Obviamente, isso traz facilidades matemáticas, né? Então, as considerações iniciais que nós fazemos é que a estrela é um corpo esfericamente simétrico. A estrela ela não possui
rotação nesse tratamento que nós vamos fazer. A estrela não apresenta campo magnético. Essas são questões que com certeza perturbariam em alguns pontos da estrela o equilíbrio hidrostático, por isso que nós desconsideramos. A estrela é um sistema simples, ou seja, ela está sozinha, ela é um corpo que gravitacionalmente só existe uma influência da própria constituição da estrela, não existe outro corpo influindo gravitacionalmente naquela estrela. A força resultante, ela é nula em todas as suas regiões. Como eu falei, pressão hidrostática e a força da gravidade, elas se equilibram em todas as regiões. E existe uma liberdade aqui que nós permitimos, que é a existência de movimentos convectivos. Mas esses movimentos, se você olhar globalmente a estrela, eles também acontecem de forma a se cancelarem, de maneira que você não tem uma força resultante causando esses movimentos convectivos. Então vamos começar o nosso tratamento matemático da questão. Nós vemos aqui uma estrela, né, um desenho em duas dimensões do que seria uma estrela, e nós fizemos um recorte onde você tem uma casca esférica de raio R partindo do centro da estrela e outra casca esférica logo em seguida, concêntrica à primeira, só com uma variação muito pequena que nós chamamos de dr em relação à casca esférica anterior. E é aqui que nós vamos fazer a nossa abordagem matemática do equilíbrio hidrostático. Então, primeiro, vamos definir a gravidade, o que é a aceleração da gravidade localmente, né, nessa estrela. Se nós olharmos primeiramente aqui essa equação, a equação que nós estamos acostumados a ver de força-peso, onde você tem que P, ou no caso eu estou chamando de Fg, é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Mas esse G é uma aceleração local. No caso, a gente usa muito para questões relacionadas ao planeta Terra, onde G, a gente usa um valor aproximado aí de 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas isso é a gravidade local na superfície do planeta Terra. Se você se desloca para regiões no interior da Terra, ou se você se desloca para regiões superiores na atmosfera terrestre, esse G ele varia, isso não é uma constante, ele depende do raio. E como é que esse G depende do raio? É justamente o que nós vamos ver aqui, é essa expressão que nós queremos chegar. E para chegar nessa expressão, nós usamos o quê? Usamos a lei da gravitação universal de Newton, onde nós temos que a força de um corpo de massa m maiúsculo sobre um corpo de massa m minúsculo, ela é dada por essa expressão, que é a constante gravitacional, massa do corpo mais massivo vezes massa do corpo menos massivo, dividido pela distância do centro dos dois ao quadrado. Quando nós igualamos essas duas expressões, nós chegamos que a expressão que determina a gravidade localmente, ou seja, a expressão de G como função de R, é a constante gravitacional vezes a massa que é englobada pela região que nós temos interesse. No caso aqui, se nós temos interesse nessa região R, a gravidade localmente aqui, ela é função da massa que é englobada por toda essa casca esférica. Por isso que eu estava falando que a força a força da gravidade no centro da estrela, ela seria zero. Por quê? Porque a massa englobada no centro
por uma casca esférica, né? No caso de raio zero, seria zero. Se essa massa é zero, então, obviamente, a aceleração da gravidade é zero, a força peso, a força da gravidade nessa região é zero. Então, nós precisamos saber qual é a massa englobada por essa casca esférica para saber qual é a gravidade localmente nesses pontos aqui, né? Dessa superfície esférica. E esse valor de massa que está englobado aqui nós chamamos de mR. É um M que é função do raio. Outras relações importantes da gente derivar, né? É que se você tem um pequeno elemento de massa mdr, e considere, por exemplo, como a massa englobada entre essa casca esférica de raio R, que nós chamamos de mdr, e a massa englobada nessa casca esférica seguinte, de raio R mais dr. Então, como nós fazemos a massa englobada em mdr mais dr menos a massa englobada em mdr, nós temos a massa desse pequeno volume, né, que é dado pelo quê? Pela área da superfície dessa esfera. E qual é a área da superfície dessa esfera? É πr ao quadrado dr vezes a densidade local dessa estrela. Porque pense bem, o que é massa, né? Nós temos densidade. Densidade é massa sobre volume. Se nós estamos querendo calcular um dm, nós temos que multiplicar essa função densidade por algum volume, né? Qual o volume que nós estamos multiplicando aqui? É a área da superfície, que é πr ao quadrado dr, a área dessa superfície. Na verdade, a área da superfície é πr ao quadrado, né? A área da superfície é πr ao quadrado, vezes esse pequeno dr, nós vamos ter um volume, que é o volume ocupado por essa casca esférica de espessura dr. Então, quando nós multiplicamos esse volume 4πr ao quadrado dr vezes a densidade do gás que compõe a estrela nessa região, nós temos a massa que está compreendida nessa região de espessura dr. De forma integral, nós temos que m de r é a integral dessa própria expressão aqui, né? 4πr ao quadrado ρ dr, onde ρ é a densidade da estrela independente do raio, e πr ao quadrado dr seria um elemento de volume sobre o qual nós estamos fazendo essa integral. Vamos passar agora para o próximo item, no sentido da gente conseguir desenvolver essa expressão que traduz o equilíbrio hidrostático dentro da estrela. Nós vamos pensar agora o quê? Pense nesse pequeno elemento de volume aqui que eu marquei em vermelho. Ele está nessa espessura dessa casca esférica que tem espessura dr e é uma superfície de área 4πr ao quadrado, espessura dr. Você pensa num pequeno elemento nessa superfície, na verdade não nessa superfície, né? Entre essas duas superfícies de raio R e raio R mais dr, que tem volume 1 centímetro ao quadrado vezes dr. Então o que é que nós fazemos agora?
Nós temos ρg. Quem é ρg? ρg é uma densidade, a densidade da estrela, que é função do raio, né? É massa sobre volume vezes a gravidade. Se você pega essa expressão ρ vezes g e você multiplica pelo volume, você vai obter algo que é massa sobre volume vezes um volume, você vai ficar com massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade é uma força. Então aqui nós estamos derivando o primeiro termo que está relacionado com a força da gravidade atuando nesse elemento da estrela, esse elemento aqui pintado em vermelho, e atua na direção do centro da estrela. Aqui nós estamos tratando só em módulo, porque se nós estivéssemos tratando vetorialmente, esse valor teria que ser negativo, né, apontando para o centro da estrela. Então nós derivamos esse primeiro termo, que é ρ vezes g, vezes um elemento de volume. Você vai obter essa expressão aqui, que é a expressão da força que atua sobre um elemento de volume da estrela, de volume justamente 1 centímetro ao quadrado dr. E a única coisa que eu fiz aqui, esse dr está aqui, esse ρ está aqui, eu só expressei o g em termos da sua dependência com o raio. Ela varia com o raio a menos 2 e a massa também é função do raio. E como é que essa massa é função do raio? Eu coloquei aqui. A massa é função do raio dado por essa expressão. Agora que a gente tem o termo da força atuando, a força da gravidade atuando nesse elemento, agora nós vamos ter que ver qual é a expressão matemática da pressão atuando sobre esse elemento. Se você faz a diferença da pressão atuando nesse elemento de volume, nessa parte de cima de raio R mais dr, menos essa parte de baixo de raio R, é o que está escrito aqui, P de R mais dr, menos P de R, a gente pode escrever o quê? Eu coloquei aqui que nós podemos relembrar da expressão do quociente de Newton, né? Que é dado onde você tem que a derivada de uma função f de x com relação a x é o limite, quando h vai a zero, de x de f de x mais h menos f de x sobre h. O que é que nós temos aqui? Nós temos um p de r mais dr, que funcionaria aqui como esse f de x mais h, menos p de r, que é o f de x. O h seria de forma equivalente, de forma análoga, né, na verdade, seria o nosso dr. Então, como esse h ele não está aqui, esse h ele aparece nessa expressão, aparece multiplicado desse lado, né? Nós temos o quê? Nós temos aqui, se eu quero encontrar essa parte aqui que está do meu lado direito, baseado nisso daqui, eu imagino que esse P de R mais dr menos P de R é exatamente o numerador dessa expressão, f de x mais h menos f de x. E o que é que eu escrevo aqui, como já está mostrado, né, aqui, seria a derivada daqui do P de R, aqui no caso seria a derivada do f de x com relação ao dx, aqui é com relação ao dr. E esse h, que é um pequeno elemento, uma pequena variação de uma variável que eu estou considerando nesse caso, né? Aqui o limite é quando h vai a zero. Aqui eu estou chamando simplesmente de dr, quando essa variação de raio é muito pequena, ele passa multiplicando essa derivada. Então nós podemos escrever que P de R mais dr menos P de R é a derivada de P com relação a R vezes um elemento dr, onde nós vemos que esse termo aqui é basicamente uma variação de pressão.
Então, esse termo tem unidade de pressão, como nós vamos ver a seguir, né? Porque você tem uma derivada com relação a R e multiplicado por dr. Só sobra pressão. Então, agora que nós temos esses dois termos, um relacionado à força da gravidade e outro relacionado a essa pressão hidrostática, nós sabemos que os dois têm que se equilibrar de forma a gerar uma equação de equilíbrio hidrostático. Mas eu posso juntar esses dois termos assim? Eu tenho que primeiro, se eu vou juntar esses dois termos, né, para gerar uma equação, eu tenho que ver como é que essas coisas se relacionam. Uma coisa que eu vou olhar é a dimensão desses dois termos. Primeiro vamos olhar esse primeiro termo relacionado à força da gravidade localmente no interior da estrela, né? Então nós temos ρ vezes g m de r sobre r ao quadrado, que é simplesmente a gravidade local, g, vezes dr. Então eu vou analisar a dimensão disso daqui. Rho g dr. Rho é densidade, né? Que é também uma densidade local, porque a densidade varia ao longo que você se move do raio da estrela. É muito mais denso no interior do que na superfície, que nas camadas mais superficiais. Então, densidade é massa sobre volume, unidades de massa m, unidade de volume L ao cubo. Gravidade é uma aceleração, então nós temos unidades de comprimento L, no caso no SI metro, dividido por unidade de tempo t ao quadrado, no caso do SI segundo, né? E dr é algo que tem unidade de comprimento L. Quando nós multiplicamos isso, nós vemos que o resultado é mLt ao quadrado, que é a mesma coisa, se você perceber, que é mL dividido por t ao quadrado dividido por L sobre 2. Se L sobre 2, quando você faz a divisão, né, dessas duas frações, você vê que você retorna a isso daqui. Mas por que eu preferi colocar essa forma? Porque nós vemos claramente aqui que nós temos em cima unidades de quê? No SI, quilograma metro por segundo ao quadrado. Isso no SI é força. E aqui L ao quadrado, no SI metro ao quadrado, unidade de área. Então esse termo aqui claramente tem unidade de força sobre área, unidade de pressão, né, que no SI é o Pascal. E esse outro termo aqui, relacionado à pressão hidrostática do gás, atuando sobre aquele elemento no interior da estrela, claramente também tem unidade de pressão, porque você tem a derivada da pressão com relação ao raio, vezes um elemento dr. Então, esse termo também tem unidade de pressão. Então, claramente, nós agora podemos agrupar os dois de forma a obter uma equação do equilíbrio hidrostático. Mas nós fazemos isso por meio de quê? Por meio da segunda lei de Newton, que diz que a soma de todas as forças que atua sobre um determinado corpo, nesse caso sobre qualquer elemento, qualquer parte da estrela que nós estamos considerando, ele tem que ser igual esse somatório à massa vezes a aceleração dos elementos ou dos corpos. Sendo que, esquece esse zero por enquanto, né? A lei de Newton, a segunda lei de Newton termina aqui. Mas por que eu adicionei esse zero? Porque nós fizemos na consideração inicial que a força resultante sobre todas as regiões, sobre todas as partes da nossa estrela, essa força resultante seria igual a zero. Isso facilita demais a nossa análise aqui, porque nenhuma parte da estrela está acelerando, ou seja, não existe nenhuma força resultante em nenhum ponto que nós estamos considerando dentro da estrela. Ou seja, a soma de todas as forças para a nossa situação aqui, ela é igual a zero. Então, agora simplesmente eu posso pegar aqueles dois elementos que têm unidade de pressão é força sobre área, não tem problema. Eu somo os dois e igualo
a zero, porque eu sei que a aceleração daquele elementozinho que nós estamos analisando dentro, entre essas duas cascas esféricas, a aceleração desse elementozinho ela é nula. Então, se eu pego dois termos que têm unidade de pressão, esses dois igual a zero, está tudo resolvido, porque o somatório das forças é igual a zero, dois termos que estão relacionados com força também tem que dar igual a zero. Então, só simplesmente copiei, somei os dois, igualei a zero. Esse dr, ele pode ser eliminado, já que eu tenho a igualdade aqui em zero, né? Eu poderia colocar em evidência, né, digamos assim, de uma maneira não tão rigorosa e eliminá-lo. E simplesmente o que eu faço agora é deixar na esquerda a derivada da pressão com relação ao raio e passar para a direita o termo relacionado à força da gravidade sobre o nosso elemento que nós estamos analisando no interior da estrela. Então vai ficar aqui a derivada da pressão. A pressão é uma função do raio, como eu já expliquei anteriormente. À medida que você se afasta do centro da estrela, menor é a pressão. Então, a derivada da pressão em relação a dr é igual a menos ρ, que é a densidade da estrela, vezes g, sendo que g é a constante gravitacional. G é todo esse termo aqui, como a gente está vendo aqui. É a constante gravitacional vezes mr. Esse mr é a massa englobada pela casca esférica no ponto onde eu estou considerando o equilíbrio hidrostático, dividido pelo raio ao quadrado, que também é definido nesse ponto onde eu estou analisando esse elemento específico para determinar o meu equilíbrio hidrostático. De forma simplificada, esse termo aqui é g, é uma função de r, e o ρ também é uma função de r. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se algo não ficou claro, deixe nos comentários, mandem dúvidas, questões. Vou tentar sempre melhorar para passar um conteúdo cada vez mais elaborado e mais claro, né, para vocês. Até a próxima.